Fala galera, beleza? Então, começando a falar um pouco sobre os termos essenciais da oração. E hoje vamos falar um pouco sobre o sujeito. Vamos lá? Vamos cair dentro? Pessoal, sujeito. O que é o sujeito primeiramente? Bom, a gramática tradicional nos diz que o sujeito é o termo pelo qual fazemos uma declaração, tá? Se faz uma declaração, e é o termo pelo qual o verbo concorda. Lembra de concordância verbal? Qual é a regra de concordância verbal? O verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Então isso integra no conceito de sujeito. Beleza? Termo pelo qual fazemos uma declaração e o verbo concorda. Vamos lá, tipos de sujeito. Os tipos de sujeitos, primeiramente, está ligado a núcleos. O que são núcleos? São as partes mais importantes de determinados termos da gramática. Então, por exemplo, nós temos núcleo do sujeito, núcleo do predicado, núcleo do objeto. Então, por exemplo, sujeito. Quando o sujeito tem um núcleo, tem aquela parte, uma parte só fundamental, ele é chamado sujeito simples. Se ele tiver mais de um núcleo, ele é chamado sujeito composto. Por exemplo, Maria estava em casa cansada. Quem estava em casa? Maria. Tem quantas partes aí do sujeito, então? Só uma. Só tem Maria. Então, o sujeito é simples. Se eu falar, a Maria cansada estava em casa, eu tenho a Maria cansada, que é um grupo todo fazendo parte do sujeito, mas a peça fundamental desta parte, deste grupo, ainda é quem? Maria. Então, o sujeito continua sendo simples, ok? Um núcleo só, sujeito simples. Agora, João e Maria foram à floresta. Quem foi à floresta? João e Maria. Eu tenho agora duas partes fundamentais do sujeito. João, Maria. Se eu tenho dois núcleos, então eu tenho um sujeito composto. Aliás, dois ou mais núcleos. Tudo bem? Então você já entendeu como é que acha o sujeito? O que eu estou fazendo? Eu faço sempre uma pergunta antes do verbo. Quando eu falo João e Maria foram à floresta, eu pergunto antes do verbo quem foi à floresta. Eu coloco um pronome interrogativo antes do verbo. Sempre que eu coloco um pronome interrogativo antes do verbo, eu quero verificar quem é o sujeito. Ok? Mas nem sempre os sujeitos estão explícitos nas frases, como os casos que eu mencionei. Né? Nós estávamos vendo ali João e Maria, está explícito, está escrito, está na nossa cara. Às vezes, eles estão ocultos ou elípticos, ou ainda chamados desinenciais. Isso é mais uma classificação do sujeito. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por quê? Ele está ali? Está. Só que você não está vendo explicitamente o sujeito. É o caso de vamos à praia? Vamos à praia. Quem vai à praia? Tem alguma coisa antes do verbo ali? Não, não tem. Entretanto, eu sei quem vai à praia. Por quê? Porque só pode ser nós. Nós vamos à praia. Quem indica isso é a desinência mos, que é uma desinência número pessoal de primeira pessoa do plural. Por isso que eu sei que vamos à praia, o sujeito só pode ser nós. Só que não está explícito na oração, então ele é considerado sujeito oculto, elíptico ou ainda desinencial. Esses, então, foram os casos do sujeito determinado, tá? Simples, composto e oculto são sujeitos determinados. Agora, existe o caso ainda do sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Alguém fez algo, aconteceu algo em algum lugar, que com certeza alguém fez ou algo fez, só que você não sabe quem é. Por isso que ele é indeterminado. Existem duas maneiras que acontecem um sujeito indeterminado. Tá? A primeira delas é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Por exemplo, invadiram minha casa. Quem invadiu a minha casa? Você sabe? Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido duas ou milhares de pessoas invadiram a sua casa. Você não sabe quem invadiu, então
há uma indeterminação do sujeito. Repara, uma coisa é você falar invadiram a minha casa, outra coisa é você falar eles invadiram a minha casa. Quando você fala eles invadiram a minha casa, você tem um sujeito aí determinado. Quem é o sujeito? Eles. Ok? Há uma diferença aí. Quando você não usa nenhum tipo de pronome para concordar com o verbo, aliás, com que o verbo concorde, você tem um sujeito indeterminado. Mas se você usar o pronome eles, então o sujeito é determinado e é simples. Tudo bem? Ok. A outra forma de indeterminação do sujeito é quando existe um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Só que esse verbo na terceira pessoa do singular não pode ser um verbo transitivo direto, ok? Porque se ele for um verbo transitivo direto, vai haver sujeito. Mas se ele for um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação, então esse se é considerado índice de indeterminação do sujeito. Portanto, o sujeito da oração é indeterminado. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Se eu falar, vive-se bem em Maricá, quem é que vive? Você sabe? Pode ser um monte de gente, certo? É indeterminado. Quem é que vive? Você não sabe. E vive o que ou quem? Você pode dizer também? Alguém vive o que ou quem? Não. Não pode responder essa pergunta. É um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o ser, sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários. Quem é que precisa? Você também não sabe. E o verbo precisar é o quê? É um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. É um verbo que pede um objeto indireto. Verbo transitivo indireto, mais se, sujeito indeterminado. Mais uma. Era-se feliz em Miami. Era-se feliz em Miami. Verbo ser, que nesse caso, verbo de ligação, mais se, mais a partícula se, eu tenho também uma indeterminação do sujeito. Ok? Então, sujeito determinado, verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira do singular, mais a partícula se, sem ser verbo transitivo direto. Agora, galera, existem casos em que a oração não tem sujeito. Não tem sujeito, não tem aquele termo pelo qual fazemos uma declaração, ou não tem aquele termo com que o verbo concorde. Então, a oração será sem sujeito. E o sujeito? Sujeito inexistente. Isso ocorre em alguns casos fundamentais, tá? Primeiro caso, muito comum em provas, verbo haver com sentido de existir. Verbo haver com sentido de existir é sujeito inexistente. Como assim, professor? Há muitos alunos em sala. O que há em sala? Como é que eu acho sujeito? Faço pergunta antes do verbo. O que há em sala? Não tem a resposta. Há muitos alunos. Muitos alunos será o objeto do verbo haver e não o sujeito. Verbo haver com sentido de existir. Oração sem sujeito. Outros casos, verbo haver, fazer e ser, com sentido de tempo decorrido ou climático. Também não há sujeito. Há muitos dias não vou à praia. Tempo decorrido. Quem há muitos dias? Tem essa resposta? Não, não tem. Você tem quem vai à praia. Eu não vou à praia. Tudo bem, mas do verbo haver não há sujeito. Indica tempo decorrido. Faz anos que não nos vemos. Quem faz anos? Tem essa resposta? Não. Verbo fazer indicando tempo decorrido. É oração sem sujeito. E também, são 20 horas. O que é que são? Tem essa resposta? Não. Verbo ser com sentido também de tempo decorrido, ou indicando simplesmente horas. Há também oração sem sujeito com verbos que indicam fenômeno da natureza. Verbo chover, trovejar, ventar ou quaisquer outros verbos que indicam fenômeno da natureza, eles são considerados impessoais. Ou seja, a oração não possui sujeito. Ok? Choveu muito ontem. Quem que choveu?
Não tem essa resposta? Simplesmente choveu muito ontem. A oração é sem sujeito. Agora, tem que ficar ligado porque, nesse caso de verbos que indicam fenômeno da natureza, existe um parêntese. Qual é o parêntese? Se eles forem usados de maneira figurada, de forma figurativa, vai haver sujeito. Do tipo, choveram canivetes naquela noite. O que é que choveu? Canivete. Porque ele não está falando da chuva, fenômeno da natureza. Está falando figurativamente. Está falando que choveram canivetes. Então, nesse caso de fenômeno da natureza, vai haver sujeito, porque foi usado no sentido figurado.